Bem, galera, hoje nós vamos estar acompanhando aí e vamos estar acompanhando também o que o René Casagrande tem para falar sobre o Flamengo, sobre o Lucas Paquetá também, que ele vai estar falando, e nós vamos estar interagindo e vendo aí junto com eles o que acontece aí com o Flamengo. E eles também vão falar sobre o rebaixamento do Flamengo, né? Possível rebaixamento, né? Vamos ver que o Flamengo tem time para estar virando essa jogada, né? Então, galera, já convido vocês para se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho, deixar o like aqui no vídeo e também não se esquecer de compartilhar para mais pessoas. E vocês compartilhando, deixando o like, vocês ajudam muito o canal aqui, beleza? E me ajuda a estar trazendo mais vídeos para vocês aí, mais informações, mais e mais, muitas e muitas informações para vocês. E tenho quase certeza que o Lucas Paquetá já está fechado. E vamos ver o que eles têm a falar aí sobre o Lucas Paquetá também. Lucas. Tá rindo, deixa ele rir. Deixa ele. Não, sério, existe essa preocupação. Aí, eles adoram gastar ele, mano. Ele, acho que, pô, não sei porque que eles tiraram o outro cara, mas acho que ele é o único que fica defendendo o Flamengo também. Ele é botafoguense e ele acho que é tricolor, o outro. De ser rebaixado no Carioca, de Para verdade. de graça, garoto. Ser rebaixado? Para de Você graça. já viu o que precisa fazer para ser rebaixado? Jogar o quadrangular final e ficar em último no quadrangular. Só de botar Rascaeta, Vou falar nisso, Jorginho e outra companhia. coisa, eu vou falar um negócio aqui. Se o Flamengo cair, não é pior para o Flamengo, é pior para o campeonato. E para os clubes que pegam a esteira ali da carona do Flamengo. Ai, Lucas. Vamos É botar uma o autoestima, É uma né? coisa É verdade. impressionante. É verdade. Olha só, já René Casagrande tem muitas Mas de falar, é verdade, mano. Tu vou pra parar pra pensar, ó, o Flamengo é o único que vem atropelando todo mundo. Todo mundo não, né? Vou falar aqui todo mundo, mas a maioria deles, o Flamengo atropela, deixa só os menorzinhos e os outros vêm só na rebarba mesmo, só pegando a rebarba. informações sobre Paquetá. Sobre quem mais? Sobre reunião que teve no Flamengo. Ah, é verdade, reunião importante. Teve uma reunião, chamou o povo todo. Gente, o que será que vai acontecer? Será que vai mandar a gente embora? O que tá acontecendo? Imagina tu aí no seu trabalho, o chefe chama todo mundo na reunião. Já pensa, ferrou. Se vier o pessoal da RH, então o negócio já O e-mail foi o RH que mandou. E pior ainda, o Vene vai trazer informações do que tinha nessa reunião, já aconteceu e ele tem, porque ele estava lá com o drone dele. Mas antes disso, o Flamengo acabou de emitir aí, de publicar os relacionados para o jogo contra o São Paulo, né? O Vene Casagrande, algum nome que não tá aqui ou algum nome que tá que você quer destacar? Você já deu uma olhada? Para mim, dois destaques Fala nessa comigo. lista de relacionados. Os retornos de Arrascaeta e Jorginho. Dois jogadores que não haviam sido relacionados anteriormente. O Arrascaeta já era um planejamento inicial do departamento médico, prepará-lo para a estreia do Campeonato Brasileiro. E no caso do Jorginho, ele acabou fazendo uma extração de dente, ele arrancou um siso e por conta disso ele não pôde ser relacionado contra o Vasco da Gama e contra o Fluminense também. Ele não tinha um período ideal ali de treinamento. Enfim, e agora ele retorna para essa estreia do Campeonato Brasileiro. E agora, de fato, o Flamengo botando em campo aquilo que havia planejado, porque durante o Campeonato Carioca, a gente brinca aqui, mas precisou mudar o planejamento por conta do péssimo desempenho da Fla Kids no início do estadual. E agora começa, de fato, a temporada do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a principal competição do futebol brasileiro e que novamente será prioridade para o Flamengo nesse ano. Então, Flamengo com aquilo que tem de melhor nesse momento. Deixa eu só ver se o De La Cruz foi relacionado. Não foi, porque existia essa dúvida se ele seria relacionado ou não, mas ainda não foi. Então é isso, é tudo que o Flamengo tem de melhor no momento. Lembrando que o Saúl também não está à disposição por conta de uma cirurgia que ele passou no tornozelo esquerdo. E o Flamengo encara o São Paulo com esses jogadores e com a presença de alguns garotos ainda. Você falou de De La Cruz, Vene. O Flamengo emitiu um boletim pra gente, da imprensa, né, para dar satisfação em relação a alguns jogadores. O Danilo e o De La Cruz, jogadores, eles seguem em planejamento de trabalho com a preparação física e por isso aí o Vene já destacou que o nome... O Danilo ele tem uma lesão no joelho. Que o nome deles não estão aqui. Ele nem esperava para esse jogo mesmo. E o planejamento de trabalhos com a preparação física, é isso, né, Vene? E o Luiz Araújo tá com dores musculares, o atacante passa por um controle de carga
tirando esses nomes aí, o Vene já destacou, já olhou aqui os relatos. Já é um resquício da mudança de planejamento, né? Porque se ele tá com dores musculares é por conta dos jogos que o Flamengo teve que encarar com o time principal contra o Vasco, contra o Fluminense. Porque, caso contrário, ele estaria à disposição já na estreia do Brasileirão. E agora começam os jogos, não tô falando só, Lucas, os jogos de Brasileirão e já mistura com Carioca e daqui a pouco já começa a Libertadores, quando a gente piscar já tá de novo a Copa do Brasil. Mas também o jogo interno dos clubes e também do Flamengo, que talvez tenha uma, entre aspas, facilidade por ter um elenco tão robusto como esse, de fazer um mexe-remexe, né? Controle de carga, segura daqui, o GPS piscando, todo mundo olhando. Hoje, a estratégia no futebol ela é muito além da estratégia tática, de você escolher um jogador. Você tem que também a preparação física, com todas as disciplinas ali, os médicos, fisiologistas, todo mundo junto, raciocinando uma... Se eu fosse o Flamengo, eu entrava com os titulares todos os jogos, a ganhar logo, filho. Passar por cima firme, ficar nessa aí de botar na reserva, depois vai jogando os titulares aos poucos, não. Isso daí pelo menos é a minha opinião, né? Temporada tão extensa como a brasileira, Lucas. Perfeito, Fernanda. O Flamengo, é claro, é uma equipe privilegiada por conta exatamente desse tamanho de elenco que tem, com grandes peças. E, inclusive, até falando sobre essa lista de relacionados do Flamengo, essa partida de amanhã que terá contra o São Paulo, o Vene cita, né, o fato do Flamengo antecipar o seu planejamento no Campeonato Carioca, tendo que usar jogadores do time principal. Só que, Vene, a minha opinião é um pouco diferente da sua. Eu acho importante o Flamengo ter utilizado contra Fluminense e Vasco esses jogadores, até porque eu imagino que amanhã, entrando em campo contra o São Paulo, se esses atletas terem jogado, talvez eles não teriam um ritmo suficiente para estrear no Campeonato Brasileiro, você não acha isso? Eu acho que tudo depende. Se o planejamento era botar os jogadores para estrear nessa partida, no entendimento interno, era melhor botar justamente nessa partida. Por exemplo, se fosse... a questão mudou contra o Vasco, porque teoricamente alguns jogadores voltariam contra o Fluminense. Tá. E aí, por exemplo, o Everton Cebolinha para mim é um grande caso. O Cebolinha não, desculpa, o Luiz Araújo. É um grande caso. Com certeza ele estaria à disposição para esse jogo que é muito importante, pela estreia do Brasileirão. E por conta desses jogos, até mesmo pelo contexto que foi contra o Fluminense, gramado encharcado, a grama fica muito mais pesada e, consequentemente, exige mais da parte física, o jogador não fica à disposição. Eu não discordo de você, mas se o planejamento inicial era para começar nessa partida e você é obrigado a mudar, teoricamente você não está fazendo aquilo que você havia planejado. Então não é o melhor que você havia pensando para os jogadores. E pode parecer uma loucura, mas horas... Pode parecer uma loucura. Dias são muito valiosos quando a gente pensa num macrociclo, que é pensar num ciclo inteiro da temporada, e aí você vai transformando num microciclo e vai pensando nas semanas, nos meses e tal. Você às vezes vê um jogo que é domingo 8h30. A gente que é usuário, né, que vai lá, gosta do futebol, vai na arquibancada, a gente odeia esse horário. Mas, às vezes, o clube e os atletas gostam. Com a diferença de 4 horas entre um jogo que já passou, uma viagem, alguma coisa, faz toda a diferença. É muito diferente. Então, às vezes, você mexer num planejamento que já estava pensado, isso para a parte técnica... O Liverpool ou o Atlético de Madrid comprando o Lucas Paquetá pelo West Ham por 41 milhões de euros, estava todo mundo falando assim, nossa, extremamente barato. Gente, 2 anos atrás, o Manchester City ia pagar mais de 60 milhões de euros, a pedido do Pep Guardiola. Pep Guardiola, um dos maiores treinadores do futebol mundial, se não o maior da história do futebol mundial. O que o Flamengo está conseguindo fazer nessa operação tem que bater muita palma. Por quê? Eu não sei se vai dar certo. Isso aí depende de muitos fatores. Mas é óbvio que a operação vale a pena, é óbvio que as cifras que o Flamengo vai pagar vale a pena. E não há mais debate se o Flamengo tem dinheiro ou não. Muita gente questiona isso. Será que o Flamengo tem dinheiro? Gente, o Flamengo tem dinheiro. Tanto é que vai contratar o Lucas Paquetá e vai fazer mais contratações durante a temporada. Então, te respondendo, Fernandinha, é questão de tempo, de fato, para o Flamengo anunciar essa contratação. O próprio Lucas Paquetá já deve estar de malas prontas, só esperando o ok para poder viajar ao Rio de Janeiro. A gente sabe que o Flamengo ele tem uma perspicácia no mercado, né? Na hora de vender e na hora de comprar também. Isso não é de hoje, não é nem só da gestão do BAP.
As gestões anteriores também tinham essa lábia, essa facilidade, esse profissionalismo, essa capacidade. E a gente passou por anos aqui nesse programa conversando sobre isso, né, Vene? Sobre, eu acho que hoje, no mercado, o Flamengo é o time no Brasil que melhor vende e compra, né? Não ter o Pires na mão, o desespero do dinheiro já ajuda muito na hora de vender, né? E na hora de comprar, você profissionalizar, eu acho que é o que o Flamengo tem feito. Mas você acha, aí pode ser uma pergunta para os dois, talvez esse valor que está um pouco inferior ao que a gente acha que o Paquetá vale, é obviamente a capacidade do Flamengo de negociação, mas também pelo que o Paquetá passou nos últimos anos, você acha, Lucas? Porque ele passou aquele problema de investigação em relação à casa de apostas, e aí deu que não tem nada a ver, ele já está tudo super liberado, mas ele passou um longo período aí, foram 2 anos, Vene? 1 ano e meio? 2 anos. Foram 2 anos. 2 anos que não é, a gente não está nem só falando do Paquetá atleta e o valor de mercado cair. A gente está falando do Paquetá humano que esportivamente entregou menos do que a gente sabe que esse menino pode entregar, né, Lucas? Sim, Fê, eu acho que são vários fatores aí que são colocados à mesa, né? Tem esse fator do Paquetá ter ficado longe um tempinho da mídia, se é assim que a gente pode falar. É importante lembrar que o Paquetá na Copa do Mundo de 2022, ao lado do Neymar, eram os caras da seleção brasileira. O Paquetá faz uma eliminatórias e uma Copa muito legal, inclusive. Então, um jogador que sai da Copa do Mundo sendo talvez o grande nome do meio-campo da seleção e, infelizmente, passa por esse momento ruim. Só que não é apenas esse fator que faz com que hoje o Flamengo consiga pagar pelo Paquetá um valor inferior. Tem também a questão envolvendo o sentimento do Paquetá. O Paquetá ele fica de fora dos 2 últimos jogos, né, do West Ham, ele fica de fora da lista de relacionados, ficou de fora do treino, como o próprio Vene falou, ou seja, é um atleta que internamente está demonstrando ao West Ham esse desejo de saída. Então, se ele quer sair, automaticamente o Flamengo quer comprar, o West Ham vai fazer com que o negócio se torne melhor para o Flamengo. E tem também um terceiro fator, que é a posição do West Ham no campeonato inglês, né? O West Ham hoje é um clube que luta para não cair para a 2ª divisão da Inglaterra. Então, automaticamente, o valor de mercado de clubes que lutam para não cair acaba diminuindo. Ou seja, esses 3 fatores fazem com que o Flamengo consiga chegar na mesa do West Ham e comprar o Lucas Paquetá por um valor talvez menor do que é o valor de mercado do atleta. Fernandinha, isso não é nem a China. Bem, é isso aí, galera. Mostrando aí sobre o Lucas Paquetá, né? Mais informações do Lucas Paquetá. Não foi contratado ainda, acho que já está em andamento, né? Mas vamos estar vendo as próximas novelas aí, né? Os próximos capítulos. Então, ó, deixa aqui nos comentários o que vocês acham aí sobre o Flamengo contratar o Lucas Paquetá e sobre a entrevista aí do René Casagrande falando sobre o Flamengo, beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar o like no vídeo, beleza? Bora, me segue.